Pode começar. Começa. Graças a Deus. Queridos ouvintes, neste momento, nós queremos que você nos empreste um pouco do seu tempo, um pouco do seu ouvido, porque nesse momento nós temos uma palavra do Senhor no teu coração. Nós queremos apresentar nesse momento uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de vida, uma palavra de salvação. O nosso propósito aqui hoje, nessa noite e eternamente será levar uma palavra a qual você possa reconhecer que Deus está pronto a ter uma aliança com você. Deus está 24 horas aqui preparado, prontinho, te aguardando, para que você decida o momento em ter uma aliança com Deus. Nesse momento vou passar a voz ao nosso dirigente, nosso diácono Jonas, que ele vai ler, transmitir do coração de Deus uma palavra também para o seu coração. Glória a Deus. Chegamos no momento mais especial desta programação, que é anunciar a palavra de Deus. Porque não adianta você fazer uma programação, terminar ela sem deixar Deus falar aos nossos corações. E a palavra que a gente vai compartilhar hoje, aqui nesta programação, se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16 e 17. É um texto muito conhecido, mas muitos, embora não saibam o que pertence ou o que diz desta palavra, né, a qual tanto nós falamos, a qual tanto nós perguntamos, mas ao mesmo tempo a profundidade a gente ainda não sabe da resposta, porque muitas vezes a gente procura em algo um grande amor e não encontra. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos trazer a luz da palavra através do Espírito Santo. E a palavra que nós vamos compartilhar diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, você vai ver aqui que existe, aqui no meu ver, duas perguntas, né? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Ou seja, você vai ver que Deus não está falando o mundo em si, não está falando dos prazeres do mundo. O que ele está falando aqui são as pessoas que vivem neste mundo. Ele não viu o mundo em pecado, mas ele viu o pecador neste mundo de pecado. Ou seja, e isso, ele olhando para este mundo, ele viu este pecador, ele viu eu e viu você, né, numa situação que nós já estávamos condenados com este mundo. E isso moveu o coração de Deus. E o coração de Deus, quando foi movido, trouxe o quê? O amor. Foi o amor de Deus que fez essa reação, essa vontade voluntária de dar o seu Filho, ou seja, o melhor que ele tem para nós nos resgatar do lamaçal do pecado. Ou seja, daí vem gerado o amor que não tem explicação, irmão Moisés. E muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho valor. Quantos e quantos hoje, né, falaram ou receberam palavras: você não tem valor, a tua vida não presta, né, você vai se acabar nessa situação. Ou seja, mas se você for ver o texto, você tem um grande valor. E qual é o valor? O amor de Deus. É por isso que estamos aqui nesta noite,
porque o amor de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo, o Filho, né? O seu único Filho que foi dado ali. Então, quando alguém falar para você, meu amigo, que você não tem valor, deixa eu lhe dizer, você é uma joia preciosa de Deus. Porque o amor de Deus também alcançou você, assim como alcançou a mim, assim como alcançou o meu diácono Moisés, né? Então você também não vai ficar fora deste amor, porque foi o mundo todo, foi todos que vivem no mundo que foi alcançado por este amor. E o amor de Deus é tão grande que as pessoas que ainda vão nascer, elas já têm o direito de receber este amor, diácono Moisés. Isso, meu dirigente. A parte A, meu dirigente, desse versículo, ela fala em amor. Porque Deus amou. Esse porquê não é uma pergunta, é uma afirmação. Deus amou o mundo. Amar, eu posso amar. Você, ouvinte, você pode amar. Nós amamos nossos pais, amamos nossos filhos, nós amamos nossas esposas. Eu posso amar o meu vizinho, eu posso amar alguém que talvez, às vezes, eu possa abrir a boca e dizer, eu amo. Mas esse amor, a qual a Bíblia aqui se refere, Deus amou. Deus amou você, querido, de uma maneira especial. Deus amou você, querida, que está nos ouvindo de uma maneira tão grande, que a nossa língua portuguesa foi incapaz de decifrar uma palavra. Que a Bíblia vai dizer, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o mundo de uma maneira imensa, meu dirigente. Deus amou o mundo de uma maneira que nós não podemos dizer. Amar, nós podemos. Como já foi dito aqui, esse amor que Deus teve por nós, como foi falado lá na ponte da congregação Canaã, foi feita uma ponte. Ali existe uma ponte nova. Então esse amor foi uma ponte, meu dirigente, entre Deus e nós. É por isso que a pergunta, né, ele vai dizer, ele vai confirmar porque Deus amou. E qual foi o objetivo do amor de Deus para conosco? Qual foi esse objetivo? O objetivo, meu dirigente, a Bíblia vai nos dizer, Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho, o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário. Mas sabe por quê? Era para que hoje eu e você tivéssemos esse direito, essa oportunidade de estarmos aqui hoje, levando o Evangelho para aquelas pessoas que estão necessitadas, para aquelas pessoas que estão lá no cais, para aquelas pessoas que estão lá no barco, para aquelas pessoas que estão dirigindo o seu carro, para aquelas pessoas que já estão deitadas ouvindo o Evangelho. Foi por isso que Deus amou o mundo, para que seu Filho morresse na cruz do Calvário, para que hoje essa ponte nós tivéssemos direito de ter esse acesso pela morte de Cristo. E também vai dizer que através desse amor também veio crer, né? Quando ele disse que ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, o objetivo era para que quando todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, é uma oportunidade que nós tivemos ou que nós temos, e você que ainda não tem, né, de não ser condenado com este mundo. Foi por isso que o amor de Deus, ele nos alcançou de tal maneira que, como o diácono Moisés estava falando, que não tem explicação. Homem nenhum tem como explicar esse amor. A qual objetivo? É para que nós não fôssemos condenados com o mundo, né? Porque o mundo em si, ele já está condenado. E todos aqueles que amam o mundo, os prazeres desse mundo, e rejeita o Filho de Deus, a qual é representado como este amor, sem explicação, eles também vão ser condenados. Porque o objetivo de Deus é que todos, eu acho lindo isso, diácono Moisés, né? Que o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas o homem, ele não tem esse amor que Deus tem, né? Ou seja, era para ser o homem
que era para ter esse amor, né? Mas ele não tem esse desejo. Quem tem esse desejo é o Senhor, né? Que não precisa ser salvo. Por quê? Porque ele é o Salvador. Mas o homem, através do pecado, ele rejeitou esse desejo. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Foi por isso que ele amou, né? Aí você vai ver, meu diácono, o versículo 17. E qual é o objetivo do versículo 17? Né? A qual Deus enviou o seu Filho. Por que ele enviou o seu Filho? E para que ele enviou o seu Filho? Ainda na parte B do versículo 16, para que todo aquele que crê não morra. Ah, mas você pode dizer para mim, olha, está falando bobagem, todo mundo vai morrer. Mas a Bíblia está falando aqui de uma morte eterna. Todos nós talvez passaremos por essa morte carnal. Talvez você ainda vá perder um pai, um filho, um irmão. Essa morte será uma morte de espera para uma salvação ou para um juízo eterno. Mas o nosso Cristo morreu. Ele morreu para que nós tivéssemos esse direito também de escolha. Hoje a escolha, querido, está batendo na sua porta. Hoje a escolha está batendo através desse rádio. Hoje a escolha está batendo diante de você. Agora, teve um porquê. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse você, não para que ele julgasse seu pai, sua mãe, seu irmão, seus filhos, o amigo, uma amiga. Não. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, não para que ele julgasse, mas para que você tivesse um direito de um dia morar com Cristo. Você sabia que você vai prestar conta de tudo aquilo que você fizer aqui na terra? Uma morte aqui, a Bíblia vai nos falar de uma morte, que é uma morte eterna, uma morte para sempre, para todo o sempre. E nós estamos aqui nessa noite com esse objetivo, de levar essas boas novas até você e dizer que um dia teve um Cristo que morreu na cruz do Calvário, para que você hoje tivesse essa ponte, essa aliança, esse reconhecimento que existe um Cristo que salva, que existe um Cristo que um dia morreu na cruz do Calvário, mas ele nos prometeu que ele iria voltar nessa terra para buscar aqueles que aqui fossem fiéis com ele. E quando a gente vai ler o texto, né, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, eu estava meditando, que temos que dizer para não julgar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo, né? Agora, quem faz esse julgamento somos nós. Somos nós que faz esse julgamento. A gente julga a pessoa dizendo que ela não tem, vamos dizer, para ela não tem mais, não tem mais jeito para ela vai morrer nessa situação. Né? Isso não é verdade. Isso, porque quantas vezes nós fomos julgados? Quantas vezes olharam para nós, né? Eu mesmo dizer que o irmão Jonas ele vai acabar nas drogas, não tem nada para ele, né? Então é isso aqui, nós mesmos julgamos o nosso próximo, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é como Deus ele fez. Ele enviou o seu Filho para que não viesse julgar o mundo, mas sim, né, para que todos pudessem ser salvos por ele. Porque ele veio como não um julgador, mas ele veio como um salvador. E nós já somos julgadores, mas quando nós temos esse Jesus como salvador da nossa vida, a gente passa de julgador, de condenador, né, para anunciante da salvação. Ou seja, a gente já passa a falar palavras que trazem libertação, trazem força, né, traz uma palavra de edificação, porque agora nós já temos Jesus como nosso Salvador. Como nosso Salvador. Gostei muito da palavra que você falou. Nós, como seres humanos, como carne, como matéria humana, nós temos a mania de julgar. Nós temos a mania de dizer, fulano não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Pode até passar da plana, pode até passar na serra. Mas para muitos, a gente tem esse costume, essa tradição de julgar, de dizer que a pessoa não tem mais jeito.
Mas no caso aqui, meu dirigente, tem jeito sim. E a gente chega a um ponto até de condenar a pessoa. A gente chega ao ponto de julgar a pessoa e de lançar ela até no inferno. Isso. Mas por quê? Porque a gente ainda não tinha. Isso, justamente. Né? Isso é uma palavra muito sábia. Porque quando a gente tem palavras de vida, a gente vai levar palavras de vida para a pessoa que não tem vida. Né? Por quê? Porque agora nós temos a vida, através de quem? Da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aí, no caso, aconteceu os dois objetivos de Deus: o amor de Cristo, né? E a oferta dele por nós. Que ele ofertou por nós, como vai dizer aqui, né? Para que nós não fôssemos condenados, mas que nós pudéssemos ser salvos através de Jesus Cristo. Palavra sábia. E isso agora nós temos que fazer o quê? Ofertar na vida dessas pessoas que a gente olha e a gente vê que essas pessoas, elas não têm o quê? Oportunidade. Mas por quê? Porque às vezes a gente não dá oportunidade para essas pessoas. E Jesus, ele fazia o contrário. Ele ia atrás dessas pessoas, porque ele mesmo vai dizer: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Né? Então, por quê? Porque ele era a vida. Ele não veio para condenar. Os discípulos, quando Jesus entrou naquela cidade, lá, naquela aldeia, e não quiseram receber Jesus, os discípulos falaram para Jesus. Eles estavam cheios do poder, cheios da unção, cheios da autoridade, e eles falaram para Jesus: mestre, se o Senhor quiser, a gente ora, e vem fogo do céu e mata esses homens tudinho. Jesus olhou para eles e disse: eu não vim para matar os homens. Eu não vim, né? Eu vim para resgatar eles. E eu não te dei poder e autoridade para destruir ninguém, não. A gente recebe a autoridade de Deus, recebe o poder de Deus, mas não é para julgar o homem e não para matar o homem, mas sim para levar palavras de edificação, né, palavras de vida, porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos chamou, para levar o Evangelho. Para levar o Evangelho àquelas pessoas que estão necessitadas. E você, ouvinte, eu quero dizer para você, não importa. Diante do Evangelho, não importa o que você já fez. Não importa, aquilo que você já fez ficou para trás. Nessa noite nós queremos te apresentar um Cristo que pode libertar, que pode curar, que pode salvar, pode transformar a tua vida. Você tem jeito sim. Para você tem salvação sim. Cristo continua, eu sempre costumo dizer, meu dirigente, que da maneira que Cristo morreu, de braços abertos na cruz do Calvário, ele permanece. Está de braços abertos para te abraçar, para te acolher, para te receber. Esse é o Cristo que nós pregamos. Esse é o Cristo do que nós estamos levando a mensagem nessa noite. Cristo não morreu para que ele julgasse o mundo. Não, Cristo morreu para que você tivesse esse direito de ouvir essa palavra, para que você pudesse reconhecer hoje que Cristo veio para salvar o mundo. É diferente de muitos, né, que estão de braços cruzados. Estão de braços cruzados, enquanto Cristo morreu de braços abertos. Você vê que muitos têm pouco, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Não tem jeito, né? Não tem jeito, ela tem que se cumprir. Porque a palavra de Deus vai dizer que no fim dos tempos, nos fins dos dias, o amor de muito vai se esfriar. Estão se esfriando. Mas não é o amor pelo próximo em si, mas sim pela palavra. Porque quando tu deixa de ler a palavra, quando tu deixa de buscar a palavra de Deus, automaticamente esse amor que é gerado através da palavra, ele vai começar a morrer dentro de ti. É verdade. Se nós começarmos a deixar, meu dirigente, de ler, de buscar, consequentemente, vamos esfriar. Vamos deixar. Talvez até se acabe. Mas o objetivo nessa noite aqui não é esse. O objetivo nessa noite aqui, querido, você ouvinte, você que está nos emprestando teu ouvido aí, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu agradeço a Deus porque você está ouvindo essa palavra. Você não desligou o rádio, você não trocou de frequência. Porque Deus, nessa noite, tem uma palavra para você. Você vai reconhecer que não existe outro caminho. Não há outro caminho. Não há outro ser, não há outro homem, não há outro Deus. Essa fonte,
entre a terra e o céu só é Jesus Cristo. É por isso que ele vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? E isso que eu estava falando, tem muita gente que, quando a gente faz o convite, se você não quer aceitar Jesus, ele diz, não, eu não preciso porque eu já tenho Deus. Não, você tem que aceitar Jesus. Porque Deus nunca vai tirar o direito do seu filho, né, de Salvador. Não vai tirar. Deus, ele é o nosso Redentor. Jesus, o Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador. Então, por isso que ele vai dizer para Cornélio, se tu não nascer de novo, tu jamais verás o reino de Deus. O que é nascer de novo? É sair do mundo velho para viver um mundo novo. Ou seja, uma nova vida em Cristo. É morrer para o mundo e viver para Cristo. É isso que é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Nascer da água é deixar o seu pecado. Né? E vivendo e nascer do Espírito é você ser batizado com o Espírito Santo e ser renovado. É isso aí que nós temos que ter as duas coisas. Nós estamos vivendo, nós tivemos uma semana do avivamento. Ali achei muito lindo o que aconteceu ali. Deus usando o seu servo ali, o pastor Washington. Mas uma coisa me chamou a atenção ali, irmão Moisés, do avivamento ali, que esse avivamento continue dentro de nós. Tem que ser contínuo. E o que eu vi ali foi uma coisa assim, eu observando. Primeiramente, quando ele chamava, ele falava da palavra, porque o que traz avivamento para nós é a palavra. E depois ele começava a fazer o convite para vir na frente. Para quê? Primeiramente, para aceitar Jesus. O segundo, para você se reconciliar. E o terceiro, para você ser curado, para você ser liberto. Mas você, primeiramente, tem que aceitar. Tem que fazer uma nova aliança. Né? Então, você tem que ter dois objetivos ali. E depois, né, que quando acontecer aquelas maravilhas, mas você vai ver muitas almas foram salvas ali. Muitas almas. Porque o objetivo é esse. O objetivo do amor de Deus para conosco é isso. É salvação de alma. A maior riqueza que nós temos é Jesus Cristo em nossos corações. Né? E a nossa maior felicidade é saber e ter a certeza, irmão Moisés, que o nosso nome está escrito no livro da vida. É verdade. Voltando um pouco, meu dirigente, o que você falou. Já falaram também para mim, eu sou filho, eu creio, eu também sou filho de Deus. Mas você ouvinte, eu quero falar algo para você nesse momento. Você tem 2 filhos. Um filho, ele te agrada, ele só te traz alegria, ele faz tudo o que você gosta. E você tem um outro filho, que só traz desgosto, tristeza, nunca faz o que você quer. Ele continua sendo teu filho? Eu tenho certeza que você respondeu sim. Assim somos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Agora tem filho que agrada e tem filho que não agrada. Tem filho que traz tristeza e tem outros que não, traz alegria. Essa é a diferença, meu querido. Todos nós somos filhos. Mas tem um filho que agrada e tem um filho que desagrada. É verdade, porque no caso, como a parábola do filho pródigo, né? 2 filhos, né? Um saiu de casa, o outro ficou em casa. Uma palavra que eu muito gosto. Isso é muito importante, às vezes eu gosto de compartilhar muito ela, porque ele tira muitas lições, né? Mas foi tratado, cada filho foi tratado conforme o que aconteceu, né? O filho pródigo foi ali tratado na situação da decisão que ele tomou, né? E outro filho foi tratado ali também do jeito que ele vivia dentro de casa. Isso. Né? Então você vai entender. Mas o pai era só um. O pai era só um. O amor que ele tinha por quem saiu de casa era o mesmo amor que ele tinha por aquele que ficou em casa.
E eu acho lindo também que o amor do pai não ficou só nos filhos, porque também, se você for ver o texto, também tinha os trabalhadores, que comiam do mesmo jeito que os filhos comiam. Né? Então, o que é isso? É o amor de Deus. Abrange a todos, seja servo, né? Seja escravo, todos. Para Deus, ele não faz exceção de pessoa. Entrando na palavra do filho pródigo, meu dirigente. Você sabe qual foi o maior erro do filho pródigo? A Bíblia diz que ele era o filho mais moço, mais jovem. O erro do filho pródigo foi achar que ele era inteligente. Ele era capaz de viver sozinho, sem depender do amor do pai, da segurança do pai. Isso aí acontece conosco. Às vezes nós deixamos a casa do pai, deixamos o amor de Deus. Ele era inteligente. E ele achava, no caso, que ele era inteligente, né? E capaz Deus vai dizer que a sabedoria para Deus é conta de si mesmo. E ele veio pagar o preço lá fora. Justamente. Né? Ele veio pagar porque ele se achou capaz de levar a vida, de se salvar. É por isso que eu digo, você, para ser salvo, você precisa aceitar Jesus. O amor de Deus também é para você, mas você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você precisa voltar para a casa do pai. Não é para a casa da vovó, não é para a casa do titio. Não. Tem que voltar para a casa do pai, porque a palavra de Deus vai dizer, lá em Apocalipse, lembra de onde tu caíste e volta ao primeiro amor. Então, onde você caiu? Na casa do pai. E você, meu amigo, que neste momento está ouvindo esta programação, esta palavra, agora você sabe por que Deus chamou de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer na cruz. Né? Então você vai ver que Deus também, ele enviou o seu filho, foi para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você é um agraciado nesta noite, porque você é bem-aventurado, porque você ouviu a palavra de Deus. Um ponto que nós não tocamos, meu dirigente, nesse versículo, é que Deus entregou o seu único filho a morrer. Hoje, nós não temos essa coragem de entregar nossos filhos pelo drogado, pelo bêbado. Mesmo nós cristãos, mesmo nós sendo cristãos, talvez nós não temos essa coragem de entregar pelo viciado, por alguém que faz mal para outra pessoa. Mas o amor que Deus teve por nós, por você aí que está ouvindo, e por nós que estamos aqui, o amor dele foi de uma maneira tão grande, que ele entregou seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que você e eu, querido, querida, tivéssemos essa oportunidade nessa noite de ouvir essa palavra, de entender que um dia alguém morreu para que eu vivesse. Alguém morreu para que eu tivesse vida e vida com abundância. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso que Deus fez foi por amor. Amor a você. E é um amor inexplicável. Né? Um amor inexplicável, ou seja, nós temos valor sim. Você tem valor sim. Muitos estão pensando em tirar sua própria vida dizendo que acabou ali. Não, não acabou. Eu digo a você, meu amigo, você que está do outro lado ouvindo esta programação, Deus quer um renovo na tua vida. Deus quer te dar aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está pensando, mas deixa eu te dizer que nós temos um Deus a qual nos amou de tal maneira que não tem explicação. E este amor quer alcançar você. Este amor a qual nos alcançou também, ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Mas basta você crer e aceitar e confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Nós não podemos encerrar essa mensagem sem o ponto principal. Nesse momento, você ouvinte, nós queremos lançar um convite mais do que especial a você
você jamais terá outro convite tão especial como esse. Nesse momento, nós queremos convidar você, aí onde você está, a aceitar esse Cristo que morreu por você também. A dizer a Ele: Senhor, perdoa tudo aquilo que eu fiz lá atrás. Joga no mar do esquecimento. Porque a Bíblia diz que Ele esquece. Tudo aquilo que quando eu confesso a Cristo como meu Salvador, Ele esquece. Joga no mar do esquecimento. Dali Ele não se lembra mais de nada. Daquilo que nós fizemos lá atrás. E neste momento, nós queremos convidar você a aceitar a Cristo como o teu único Salvador. O que é aceitar? É a confessar a Ele como Salvador. A confessar a Ele que só Ele é a ponte entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu. E essa aceitação é para que você tenha o direito de vida eterna. Vida para todos sempre. E nesse momento nós iremos orar. Curva a sua cabeça, onde você estiver. E você também, meu irmão, que um dia já fez parte desse povo que vai morar no céu. E hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, achando que podia, continuar essa vida sem precisar de Deus. E hoje você está aí, como filho pródigo. Volte para casa, porque a porta da graça ainda está aberta. E o Pai está de braços abertos te esperando, assim como o pai do filho pródigo estava ali esperando o retorno do filho. E Ele vai te devolver aquilo que você perdeu, a aliança, a sandália, as suas vestes. E neste momento nós iremos orar. E você que está enfermo, neste momento nós vamos apresentar você também. Coloque a sua mão onde está essa dor, essa enfermidade, e crer no Senhor que o milagre vai acontecer. Porque a fé, ela vem pelo crer. Ela vem pelo ouvir. Então, se você crê, faça a sua oração junto com a nossa. E a minha fé com a sua fé ligada, nós tendo fé no Senhor, o milagre vai acontecer. Nós vamos orar. Moisés, diácono Moisés vai fazer esta oração, apresentando os nossos irmãos que estão aceitando Jesus, os nossos irmãos que estão fazendo uma nova aliança e os nossos irmãos que estão enfermos. Deus, nesse momento, Senhor, estamos mais uma vez diante de Ti. Pai, nesse programa, Senhor, sabendo que nessa noite almas foram alcançadas. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que essas pessoas que estão entregando a sua alma, que estão fazendo um novo concerto contigo, que Tu, Senhor da glória, escreva seu nome no livro da vida. Que tudo aquilo, Deus, que eles fizeram lá atrás, que seja jogado no mar do esquecimento. De agora em diante, Senhor, novas criaturas são. Pai, escreve o seu nome. Senhor, que a alma deles seja branca como a neve. Que eles possam, Senhor da glória, gozar da salvação, a qual eles também têm direito. Pai, olha aquelas pessoas, Senhor, que estão enfermas. Cura, passa o teu bálsamo da cura. Que a cura, Senhor, seja banida. Que tudo aquilo, Senhor, que nos faz mal, seja banido. Senhor da glória, assim nós cremos, Deus, e em vós, Pai, nós dizemos a Ti que em Ti nós cremos. Fica conosco, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.